Papa Francisco se foi. E agora? O que vai acontecer com a Igreja Católica? Todas essas questões aí nós tratamos ao longo do seu pontificado. Fica comigo até o final do vídeo para você saber aí como que vai acontecer todo esse processo e algumas coisas que estão rolando na internet. Mas antes, não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Lembrando que todos os comentários devem ser feitos com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo, principalmente se você for falar do Papa Francisco. Tenha uma postura de cristão e também de ser humano, né? Bom, vamos para o assunto. Papa Francisco, né, nós tivemos aí a notícia ontem, aqui no Brasil, sobre a morte do nosso querido Papa Francisco. Vocês sabem o quanto nós temos carinho por ele, nós já fizemos inúmeros vídeos dele aqui, sobre ele, defendendo e também contradizendo alguns ataques, né, que faziam para ele. E nós, para variar, óbvio, já tinha falado isso no vídeo de ontem, é claro que vai ter muita gente se aproveitando dessa situação, teorias da conspiração. O que a gente tá vendo é uma chuva de tentativas de likes, assim, dos mais diferentes possíveis e também nas mídias. Não sei vocês, mas eu particularmente ontem tentei acompanhar aí toda a cobertura pelos canais e eu não conseguia parar em um canal, porque só vinha ilações e mentiras. Então eu acabei procurando pela internet mesmo e fui acompanhando pela internet. Pelos canais de televisão não consegui. Canais do YouTube também teve uns que eu não consegui, só mudava. Teve uma hora que eu até perdi a paciência e falei, vou ficar só no Vatican News. Então aqui já fica a primeira dica para você. Acompanhe toda a cobertura nos meios oficiais do Vaticano ou em pessoas que a gente sabe que são idôneas. Por exemplo, a Mirth, que a gente já compartilhou aqui durante todo o processo de internação do Papa Francisco. Tem também a Canção Nova, tem a TV Evangelizar, tem a TV do Pai Eterno, CNBB, Vatican News, que é o oficial mesmo, porque é lá do Vaticano, a Diocese de Roma. Então, tente sempre o que você tiver dúvidas. Inclusive, tem muitas questões aí de influencers que são católicos ou não, que estão usando toda essa situação para trazer muitos assuntos e alguns estão confundindo informações e confundindo a nossa cabeça, tá? Então, essa já é a primeira dica que eu deixo aqui para todos nós, tá? Falando em meios oficiais, nós já temos principalmente aí, né, hoje, as primeiras imagens do nosso Papa Francisco no caixão, né? O corpo dele já está sendo velado aí na Capela de Santa Marta, já está recebendo algumas visitas dos funcionários do Vaticano, então eles podem prestar as homenagens aí até a meia-noite local, né? E aí no dia 23, amanhã, o corpo do Papa Francisco vai ser trasladado da Capela de Santa Marta até a Basílica de São Pedro e vai ser a condução da urna precedida aí por um momento de oração que será feito pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que é o carmalengo da Santa Igreja Romana, né? Tudo isso vai ser transmitido no Instagram, Facebook e YouTube. Eu vou deixar os links aqui nos comentários, tá? Então aqui tá o nosso querido Papa Francisco. É meio difícil a gente ver essa imagem e não lembrar de São João Paulo II, né? E de Bento XVI também. Esses três papas aí que é muito da geração de muitos de nós, né? E o que nós temos aqui? A Santa Sé, né? Vatican News, ele divulgou aí o testamento do Papa Francisco, né? Que todo o pedido dele, ele fez isso lá em 2022, então não é de agora, não é porque ele estava sentindo que ia morrer, não. É que ele já fez o testamento dele em 2022. E o que ele fala aqui, né? Que sentindo-se que aproximou o caso da minha vida terrena e com a viva esperança na vida eterna, quero expressar a minha vontade testamentária somente no que diz respeito ao local da minha sepultura. Então depois eu vou falar aqui como vai acontecer todo esse processo, mas o que o Papa Francisco sempre disse é que ele sempre confiou a vida e o ministério dele à Nossa Senhora, né, a Maria Santíssima. E por isso que ele pede que os restos mortais dele fiquem lá na Basílica Papal de Santa Maria Maior. Então, é como uma representação daquilo que ele viveu, né, toda a devoção mariana, e ele realmente era muito mariano, tanto que ele colocou aqui que a última viagem dele terrena se conclua precisamente neste antiquíssimo santuário mariano, onde me dirigiria para rezar no início e no fim de cada viagem apostólica. Então ele já fazia todo esse processo aí antes e ao final da viagem apostólica, para entregar confiadamente as minhas intenções à Mãe Imaculada e agradecer pelo dócil cuidado e dócil materno. Ele pediu também que o túmulo fosse preparado num nicho de corredor lateral entre a Capela Paulina e também a Capela Sforza
da Basílica Papal, né, que ele deixou um anexo. E o túmulo ele pediu para que fosse no chão, simples e sem decoração especial, e com uma única inscrição, o nome dele, né, o nome de Papa, né, que é Franciscus. As despesas, toda essa preparação aí da sepultura, elas serão pagas por um benfeitor que ele providenciou aí, né, e vai ser transferida para a Basílica de Santa Maria Maior, para a qual ele deu as instruções aí para o arcebispo Rolandas Macreas, que é o comissário extraordinário do cabido da Basílica. E se encerra assim o testamento do Papa Francisco. Não esperaríamos menos, né, do Papa Francisco. Já é uma atitude que nós imaginaríamos que ele teria, né? Então, só para você saber aqui, o Carmalengo, então, agora nós temos, a Sé está vacante, ou seja, ela não tem um governante, ela não tem um papa. Então é um período que nós passamos em luto e depois nós vamos ter o famoso conclave que muitos tanto desejavam. Então o que o Carmalengo ele é aí? Não é o nome dele não, é que ele é muito importante na administração do Vaticano. Quando a Sé ela está vacante, ele tem essa responsabilidade para administrar os bens, os assuntos temporários, né, ali da Santa Sé, durante o período entre esses dois papas. Então ele confirma a morte do Papa, ele sela os aposentos do Papa, que é esse daqui, ó, ele selou, né, então Carmalengo fez todo esse processo, ele organiza o funeral, ele administra o Vaticano até o Papa ser eleito e convoca também os cardeais para o conclave. Então, nesse caso aí, agora, quem é o cardeal Kevin Farrell, né, que foi nomeado pelo Papa Francisco em 2019. Só lembrando aqui, muitas decisões que eram tomadas, óbvio, na época do Papa Francisco, agora não são, elas são totalmente estagnadas. O Carmalengo só faz aí aquilo que de fato precisa, então celebrações e focado ainda mais na questão do Papa, do funeral, tudo certinho, tá? Então, o que a gente precisa entender aqui? O passo a passo. Houve primeiro a confirmação da morte pelo Carmalengo, né, como nós vimos aí, como eu acabei de falar. Depois, existe a destruição do anel que o Papa Francisco fazia, né? E também tem toda a questão de quando o Papa ele falece, ele é falado o nome dele 3 vezes e depois é quebrado o anel, tá? Que é o rito de constatação da morte e depósito do corpo do caixão. Lembrando, gente, que a causa da morte do Papa Francisco foi um derrame cerebral com a parada cardiorrespiratória. E os médicos já tinham orientado para o Papa Francisco ter mais cuidado, não sair tanto, mas nós vimos aí ao longo dessa última semana que o Papa Francisco ficou muito ativo. Então a gente estava até comentando aqui que talvez ele já estava sentindo e ele queria realizar as últimas missões dele aí. E aí, voltando para esse passo a passo, tem a destruição, né, do anel por meio do Carmalengo. O Carmalengo destrói aí, simbolizando assim o fim de toda essa autoridade papal, neste caso do Papa Francisco. Veio o anúncio oficial do Vaticano sobre a morte do Papa Francisco, e aí são 9 dias desse período com missas, com as orações, né? Aliás, talvez vocês tenham visto que muitas paróquias, dioceses fizeram missas em sufrágio, em oração, pela alma do Papa Francisco. Então, agora, neste momento, o Padre Paulo Ricardo até soltou um vídeo de 30 minutos em que ele falou isso. O espírito agora não é de conclave, não é para você saber qual cardeal vai surgir. Mas o espírito agora é de sufrágio da alma do Papa Francisco. Nós devemos orar pela alma do Papa Francisco, pedir sempre por ele. É um momento de luto, não é um momento para ficar fazendo torcida por esse ou por aquele cardeal. O conclave vai vir e no tempo certo nós vamos pensar nisso. Agora não é o momento. Agora o momento é de agradecer, louvar ao Senhor pela vida do Papa Francisco, oferecer a alma dele, pedir para que Nossa Senhora o receba, né, e o leve até o nosso Senhor Jesus Cristo. Depois existe toda a tradição aí, né, para preparação da cripta, mas que eu já falei aí como vai ser do Papa Francisco, né, que ele pediu no testamento. Durante todo esse período existe a sé de vacante, como eu falei, que é tomado aí as ações pelo Carmalengo, e depois desse momento vai ter a preparação do conclave, e depois da preparação existe a votação, a conclave com as votações, enfim, e aí é anunciado o novo Papa, né? Então, o que está sendo dito aí, foi divulgado pelo Vaticano, é de que no sábado, no dia 26 de abril aí, né, às 10 horas, vai ser celebrada a missa das exéquias, ou seja, aquela missa que a gente sempre faz, né, é o ritual das exéquias para quando a pessoa
falece. Então, no sábado vai ser feito aí. E o corpo do Papa Francisco, na quarta-feira, no dia 23, vai ser transladado da Capela de Santa Marta até a Basílica de São Pedro. Depois ele volta para a capela também, né? Então, a gente vai acompanhando aqui, vai trazendo todas as informações. E não tenham ansiedade, porque eu não vou falar agora sobre o conclave, não vou falar agora sobre essas questões de cardeais. Eu quero trazer também outros assuntos aqui que eu acho que é bem pertinente para nós refletirmos, principalmente agora que foi final de Quaresma, final de Semana Santa, né? Mas por enquanto é isso que nós temos que saber e eu reforço aqui. Fiquem de olho, gente, nos canais oficiais. Tomem cuidado, porque agora existem dois lados, né? Aqueles que buscam like, fingindo que sabem muita coisa, porque tem gente que nem olhava para a Igreja Católica. E agora tá olhando, agora manja de conclave, agora manja de todos os processos da igreja. E outros que metiam muito pau no Papa Francisco, atacavam muito o Papa Francisco, mas agora ficam como se o Papa Francisco fosse perfeito, né? E agora trazendo as orações, inclusive já teve até muitas discussões na internet, um apontando o dedo para o outro. Claro que agora não é o momento disso, nós temos que orar, mas tomemos cuidado porque agora muita gente vai se revestir de cordeiro, sendo que é lobo. Então, oremos, continuamos orando aí e já vamos encerrar esse vídeo pedindo pela alma, né? Rezando pela alma do Papa Francisco. Como eu falei, nós fizemos isso durante todo o período de internação dele e nós de verdade temos um carinho muito grande pelo Papa Francisco. Aqui em casa a gente sentiu bastante, então tá sendo difícil até a gente gravar os vídeos aqui para falar sobre ele. Então nós entregamos a Nossa Senhora, a alma do nosso querido Papa Francisco, que ela possa recebê-lo, que ele tenha a alegria que ele tanto falava para nós e que ele também tenha o seu descanso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e rogai por nós. Jesus, que é manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Então é isso, não esquece de deixar o seu like aqui, não por conta de toda essa situação, né, mas para ajudar este vídeo a ganhar mais espaço, que tem muita gente se aproveitando da nossa Igreja Católica, e nós possamos todo o tempo do canal aqui falando Papa Francisco, então nos ajude a alcançar mais pessoas. Também faça seus comentários seguindo todas aquelas regras, e não esquece de deixar também sua inscrição e ativar o seu sininho, que nós vamos trazendo todas as informações aqui na calma, sem ansiedade, buscando sempre repassar o maior nível possível das informações verídicas. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!